Nós seguimos com o Espaço Online desta sexta-feira, hoje falando sobre o parto domiciliar, o parto humanizado domiciliar. Conosco a Ana Cristina Duarte, obstetriz. Eu gostaria de saber nesse segundo bloco, primeiramente, Ana Cristina, qual é a sua formação? O que deve saber uma parteira? Então, o parto domiciliar ele pode ser atendido por um médico com qualquer tipo de especialização ou mesmo não especializado. Pode ser atendido por uma enfermeira com especialização em obstetrícia ou pode ser atendido por uma obstetriz, que é uma pessoa formada num curso superior na área de obstetrícia. É um curso que no Brasil atualmente só existe um, que é na USP, já existiram outros, foram fechados e hoje nós temos o da USP, da EASH, que é um curso que começou em 2005. Entendi. Vocês têm ideia de quantas obstetrizes existem no nosso país? Obstetrizes por esse tipo de formação são 60 por ano, a gente deve estar por volta aí de umas 200 pessoas formadas nesse curso. Pouca gente, Bem né? pouquinha, por enquanto pouquinho, mas a gente vai chegar lá. Olha, inúmeros estudos mostram aí os benefícios para a mãe e para o bebê do parto normal e os malefícios da cesariana. Apesar disso, a gente bate o recorde aqui no Brasil, né, de cesarianas, principalmente nas maternidades privadas, nas maternidades particulares. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual é o motivo? Por que se faz tanta cesárea no Brasil? Bom, a questão da cesariana no Brasil ela é multifatorial. A gente tem vários problemas envolvidos que levaram a esses números, mas o que puxa esse número para cima, mais que tudo, é o sistema privado, né? Dentro do sistema privado, nós já estamos chegando aí nos 90% de cesarianas, e a imensa maioria delas são marcadas, pré-agendadas, e a questão basicamente é financeira. Então, uma cesariana pré-agendada, ela dura 1 hora e o médico consegue agendar 3 ou 4 cesarianas no mesmo dia, sem perder nenhum dia de consultório, sem perder plantão, sem perder qualquer outra atividade. Então, é uma coisa que organiza a vida dele e consegue financeiramente ser viável. A questão que deu origem a isso, de certa forma, é o plano de saúde, como funciona o plano de saúde. Então, um plano de saúde paga para um médico por volta de 300, 400, 500 reais por um parto, não importa normal ou cesariana. Mas se o médico cobra 500 por uma cesariana e marca 3 num dia, fica viável. Agora, se ele vai ter que largar o plantão, pagar alguém para cobrir o plantão ou fazer qualquer outro tipo de arranjo financeiro para conseguir atender um parto, para ganhar 400, 500 reais que vai chegar depositado 2 meses depois, debitado imposto de renda, a verdade é que a conta não fecha. O parto normal pelo sistema privado, ele é inviável financeiramente. Então, a não ser que haja uma grande mudança no sistema privado, de toda a filosofia, a estrutura hospitalar, a estrutura dos planos e a estrutura de atendimento das mulheres, esse número não vai baixar, essa é a verdade, porque ela financeiramente não tem como abaixar. E dentro do sistema público, o que nós temos é realmente ainda muita cesariana dentro do sistema público. E do sistema público também? Do sistema público também. A gente está por volta aí de uns 40% de cesarianas do sistema público. Várias cidades, por exemplo, São Paulo, Campinas, interior de São Paulo em geral, o serviço público está chegando perto, algumas cidades, 60% de cesarianas. Então, a gente sabe que tem muita coisa aí que entra nesses números, tem coisas que são bem complicadas. Qual é a chance desse cenário mudar? O momento em que a mulher tiver mais consciência, mais desejo aí de ter parto normal, de exigir isso? Isso vai depender muito da demanda das mulheres e delas exigirem, entrarem com os mecanismos legais mesmo para conseguirem ter direito a esse parto normal. E depende um pouquinho do governo fazer um esforço um pouquinho mais incisivo em torno disso, né? Porque você vê que os conselhos de medicina, eles caem matando em cima de 15 partos por mês domiciliares. O médico não pode fazer, porque isso é feio, isso é ilegal, isso é perigoso, mas ninguém fala nada dessas cesarianas marcadas. Essas 15 mulheres aí que tiveram esses partos domiciliares, nós tivemos 15 mil mulheres operadas no mesmo período em cesarianas marcadas. E eles estão preocupados com esses 15 domiciliares e não com esses 15 mil cesarianas marcadas. Então, tem que haver dos órgãos de classe e também do próprio governo um interesse assim, de falar assim, não, está proibido fazer cesariana sem indicação.
nós queremos uma indicação e vai ter que ter uma segunda opinião para fazer uma cesariana. Você tem que ter uma justificativa. Tem que ter uma justificativa. É uma cirurgia de grande porte. É uma cirurgia de médio porte para grande porte, onde você abre o abdômen e abre um órgão. É tão complicado como fazer uma gastroplastia, quanto fazer qualquer outra cirurgia de órgão. É bem invasiva. Mas nós já estamos no ponto em que as mulheres acham que a cesariana é mais segura que o parto normal. E nós já estamos num ponto em que muitas mulheres entendem que a cesariana não chega nem a ser exatamente uma cirurgia, é uma via de parto, é um tipo de parto. Então, a nossa sociedade abraçou essa questão da cesariana culturalmente como sendo uma coisa normal. Então, quando a pessoa precisa ter indicação de parto normal agora, ela não precisa mais ter indicação de cesariana. Ela tem que ter uma indicação de parto normal. Eu vi uma médica outro dia falando assim, eu indico cesariana e eu indico parto normal. Então, faz parte já da cultura, não é só dos médicos, faz parte da cultura da sociedade. Cesariana é uma coisa normal e cesariana resolve tudo. Então, enquanto a gente não mudar a sociedade, para isso a gente precisa do governo. Quando a gente teve, na época do aleitamento materno, o abuso dos leites artificiais, e isso começou a pesar na saúde da população, pesar muito, o governo investiu maciçamente em campanhas de aleitamento materno. Foi muito dinheiro, muita campanha, muita propaganda, contratar atrizes para falar a favor, mas foi muito dinheiro. E isso reverteu. Em 30 anos nós revertemos a situação do aleitamento materno do Brasil. Mas dependeu do governo abraçar essa causa. Agora, qual é o problema? O problema é que o custo da cesariana no Brasil, ela não cai diretamente sobre o governo. A mulher paga a cesariana dela, paga o pacotinho lá, por R$2.000 você paga uma cesariana hoje em dia, com pacote hospitalar e tudo. E isso sai de graça para o governo. Então, para o governo, como não custa para ele, fica um pouco mais difícil a gente convencer da necessidade dessa campanha. E dessa campanha tem que ter premiação e punição. Não adianta ficar só no tipo, seria bacana se vocês fizessem. Então, não adianta, não é bacana. Tem que ter premiação, tem que ter números. Que país o mundo se destaca em relação a parto normal, a esse tipo de consciência? Algum país já ultrapassou essa fase, enfim, realiza? Vários países. O que mais lembra, assim, o que a gente está fazendo aqui, o que aconteceu na Inglaterra 30 anos atrás, onde as mulheres saíram em marcha pelos direitos do parto, pelos direitos do nascimento. Então, a Inglaterra hoje, o SUS, entre aspas, né, da Inglaterra, ele paga o parto em casa para as mulheres de baixo risco, ou em casa de parto, ou em hospital. O que a mulher quiser, ela pode ter e isso vai ser pago pelo governo. Ela vai escolher a parteira dela, vai ter um parto em casa, ou ela vai ter num hospital com direito à parteira também, dentro do hospital. A gente está assistindo, para quem pegou agora, esse vídeo, é um vídeo que está fazendo um mega sucesso no YouTube. É a Sabrina, que foi atendida pela Ana Cristina Duarte, teve o parto em casa, foi o primeiro filho dela? A Sabrina foi o primeiro bebê dela, esse. Essa é a Doula, que ajudou. A Doula é uma ajudante de parto, é uma mulher que dá conforto emocional, físico para a mulher durante todo o trabalho de parto. Quantas mulheres participam do parto? Na verdade, depende do que a mulher deseja, do que a família deseja, né? Nesse caso, tinham 2 doulas, estava eu, e mais tarde chegou uma amiga nossa, médica, pediatra, chegou depois que o bebê nasceu para ver o bebê, para comemorar com a gente. Nós estamos recebendo hoje aqui no Espaço Online a Ana Cristina Duarte, obstetriz. Estamos falando sobre a Marcha do Parto em Casa, que vai acontecer neste final de semana em todo o país. Aqui em São Paulo, a partir das 14 horas, no Parque Mário Covas, aqui na Avenida Paulista, né? Aqui na Avenida Paulista, não é o Trianon, é o Mário Covas, que fica um pouquinho mais para perto da Consolação, no número 1853 da Paulista. Daqui a pouquinho a gente volta com ela. Até já.